Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise e projeto de jogos digitais 1, tá? Onde que nós vamos começar? Nós vamos continuar a ver a programação em Python, como nós estamos vendo ao longo da semana, tá? Aonde que nós paramos em Python? Nós estávamos vendo os tipos de dados, entrada e saída, certo? Por favor, abram lá então o vosso Visual Studio Code. E o de você, se tiver algum outro projeto, como no meu caso. Se o de vocês tiver um projeto aberto que não é o projeto da última aula, o que você faz? Aí estava pelo seu link, professor. É verdade, o computador de vocês não salva, né? Ai. Tudo bem. Eu vou ter que falar com o pessoal responsável pelo laboratório para poder mudar isso. Deixa eu abrir a pasta da gente, deste curso. Bom dia, Mariana. Bom dia. Eis o link, então, para vocês poderem acessar a minha pasta, certo? Obviamente, abram também o vosso Visual Studio para vocês poderem testar, poderem escrever códigos juntos, tá? Não fiquem apenas olhando o meu. O meu é interessante para vocês pegarem o conteúdo, esse tipo de coisa. Deixa eu criar até uma pasta para a aula de hoje. Aula 03. Vamos escrever aqui um testes03.py. O que nós vimos até então, certo? Nós já passamos pelos diferentes tipos de dados que nós temos, tá? Inteiros, floats, strings e booleanos. Nós vimos que o Python tem uma característica chamada de inferência de tipo. Ele consegue deduzir de forma automática o tipo de dado de uma variável com base no valor que foi atribuído a esta variável. Não preciso dizer de forma explícita, esta variável vai ser um inteiro, esta variável vai ser uma string. Não é necessário. Vemos que Python tem uma característica chamada tipagem forte, certo? Que vai evitar de executar operações que não fazem sentido, por exemplo, uma soma de texto com número, né? E vimos ainda que é possível fazer, ou pelo menos tentar fazer, conversões de tipos de um dado para outro, certo? Como nesse caso aqui, eu consigo converter esta string B para um inteiro. Isso é possível neste caso. Ou neste outro exemplo, eu consigo converter este inteiro A para uma string. Obviamente, nem sempre é possível. Eu não consigo converter vovó foi à feira para um inteiro, para um número. Isso é papo de louco. O Python às vezes realiza conversões automáticas, certo? Isso aqui é só mais uma curiosidade. E nós começamos a ver algumas funções, certo? A primeira delas é a função print. O print, o que você passa para dentro dele, dentro dos parênteses, vai ser exibido para o usuário no terminal quando o programa é rodado. Nós vimos que o print ele pode ser composto ainda por várias partes, cada parte separada por vírgula. E, por fim, o último assunto que nós estamos vendo é a ideia do input. O input é uma outra função do Python, uma função que o Python nos entrega pronta, para solicitar informações do usuário via terminal, certo? Permitindo que o usuário digite para a gente um texto, um número, o que for, via terminal, tá? Vamos fazer novamente aqui um input. Input. Digite um número. E eu mando rodar esse belíssimo código. Deixa eu dar um zoom para vocês verem.
Digite um número. E o programa vai ficar esperando até que o usuário digite algo ali e dê um Enter. Digite um número, 5. Legal. O usuário digitou, deu um Enter, seguiu em frente o código. Só que tem um detalhe, né? Esta informação que o usuário me passou via terminal, eu não estou guardando ela. Ah, eu quero mostrar o número que o usuário me passou multiplicado por 2 agora. Tá, só que aonde que está esse número do usuário? Não tem lugar nenhum, né? Eu não guardei. E aonde que eu tenho que guardar este valor do usuário? Aonde que eu guardo dados, valores, informações? Alguém? Aonde que eu guardo informações? Onde que eu guardo dados, valores no Python? Nas variáveis. Perfeito, Pedro. Perfeito, Vitor. É na variável, sim. E aqui eu não criei uma variável para guardar isto. Vamos criar uma variável número. Número, sinal de igual, o valor que eu vou guardar lá dentro. Neste caso, o que eu vou guardar? O que o usuário digitar neste input, o retorno desta função input, vai ficar guardado em número. Vamos dar um print até. Número. Vamos ver se está certo. Digite o número. 4. Está lá o 4 guardado. Perfeito. Só que imagine que eu quero fazer conta com esse 4. Ou melhor, com esse número. Eu não sei que número que o usuário vai me digitar. Ele pode digitar qualquer número. Certo? Vamos multiplicar por 2 este número. Digite o número. 4. 4 vezes 2, 8. 44. O que ocorreu aqui? Ele não multiplicou o número. Ele repetiu o número. E por que ele fez isso? Porque o retorno da função input, ou seja, aquilo que o usuário digita para mim no input, sempre retorna para nós como uma string, como um texto. Ele, então, nesse caso, ele não multiplicou o número por 2. Ele repetiu o número 2 vezes. Ele repetiu o texto 2 vezes. Obrigado, Pedro Henrique. Deixa eu até fixar aqui no meu. Ele repetiu o texto 2 vezes. Não é o que eu quero. Eu quero trabalhar com o que o usuário digitou como número. Como que eu posso fazer isso, então? Ora, está vindo para mim como uma string. Eu vou tentar converter esta string para um tipo de dado numérico. Por exemplo, um inteiro. Como que eu faço isso? Ora, tem uma função chamada int, que abre parênteses, coloco o que eu quero converter lá dentro, fecha parênteses. Eu quero converter todo o resultado do input, certo? O que o usuário digitar, vou tentar converter para inteiro. Digite um número. 4. 4 vezes 2, 8. Vamos de volta. Digite um número. 5. 5 vezes 2, 10. Agora funciona. Ah, mas eu quero que o usuário digite um número com casa decimal. Então você converte para float. Digite um número. 4.5. 4.5 vezes 2, 9. Está lá o 9. Beleza isso aqui, pessoal? Faz sentido? Tem lógica? Entenderam? Não entenderam? Mais ou menos? O que vocês me dizem? De buenas? Não de buenas? Como é que nós estamos? Se alguém tiver dúvidas, por favor, me fale. Não consigo ler mentes ainda. Tranquilo? Muito bem.
Não tendo dúvidas, vamos em frente. Se alguém tiver dúvida, me pergunte. Ah, professor, você está em input e eu tive dúvida lá em tipo de dado. 4 slides atrás. Você responde? Respondo, não é problema, pessoal. Tá? Às vezes a dúvida vem depois mesmo, você estava viajando um pouco, isso é normal. Não tendo dúvidas, vamos falar sobre o próximo assunto, que são os diferentes operadores que nós temos no Python, tá? Nós vamos ver aqui os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Existe um quarto tipo de operador, que são os operadores bit a bit, ou bitwise em inglês, tá? Que é literalmente ficar movendo bit de um lado para o outro. Isso aqui é mais para quem for trabalhar com aplicativos embarcados, certo? Ah, eu estou desenvolvendo um aplicativo de internet das coisas, desenvolvendo, sei lá, uma lâmpada inteligente, uma cafeteira inteligente, que não tem tanto poder de processamento, preciso extrair o máximo. Aí você utilizaria do bit a bit, do bitwise, tá? Mas no dia a dia, você não tem utilidade para ele. Vamos lá com esses 3 operadores, então. O primeiro deles, operadores aritméticos, aqueles para operações matemáticas, certo? E aqui não temos grandes segredos. Operador de adição, operador do mais, subtração um menos, multiplicação se dá com um asterisco, tá? Exponenciação são 2 asteriscos. Ah, é um número elevado a outro. Ah, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 16. 2 asteriscos. A divisão é com a barra para frente. E aí surgem 2 caras que são um pouquinho diferentes, que a gente não está acostumado a utilizar no dia a dia na escola, que é a divisão inteira e o resto da divisão. O resto da divisão também é conhecido como módulo, tá? Qual que é desses caras? Vamos dar uma olhada? Divisão inteira. A divisão inteira de 17 por 4. Vamos fazer a tabela do 4 juntos? 4, 8, 12, 16. Consigo colocar mais uma divisão inteira de 4 até 17? Não consigo, certo? Quantas vezes eu consegui dividir de forma inteira? 4 vezes, cheguei até 16. Tá aqui o 4. E o resto da divisão? Novamente, de 17 por 4, vamos fazer a tabela do 4. 4, 8, 12, 16. Consigo fazer mais uma divisão inteira até 17? Não consigo. Cheguei a 16. De 16 para 17, falta quanto? Falta 1. Está aqui 1, o resto da divisão. Esses 2 caras, tem lógica para vocês? A divisão inteira e o resto da divisão? O resto da divisão conhecido como módulo também, tá? Tem suas aplicações. E aí, seu Frank? Tem raiz quadrada nesses? Não tem um operador para raiz quadrada, mas existe função para calcular raiz quadrada, tá? Função que o Python entrega pronto para você. Existe uma biblioteca que o Python dá pronto, chamada math. Vamos até fazer aqui. Eu posso importar math. E math, ela tem aqui uma série de funções. Calcular a cosseno, a seno, cosseno, tangente, uma infinidade de coisas. E uma delas aqui é raiz quadrada, square root, certo? Retorna a raiz quadrada de x. Dprint para mim na raiz quadrada é de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Está aqui. Tá? Não é um operador propriamente dito, mas existe função pronta para isso. Beleza, Arthur? Muito bem. Esses são os operadores aritméticos. Temos ainda os operadores relacionais.
Os operadores relacionais são aqueles para fazer comparação entre valores, certo? Entre variáveis ou valores de forma direta. E o retorno de uma comparação é sempre um valor booleano, é sempre um verdadeiro ou falso, certo? Vamos dar uma olhada nos operadores. O primeiro deles é esse cara aqui, né, o maior que, a boquinha do jacaré, a flecha do índio, como você queira chamar, certo? Vamos ao exemplo. 6 é maior que 8? Não, 6 não é maior do que 8. O retorno disso é um falso, é um booleano, tá? Repare, não tem como ter um outro valor que não verdadeiro ou falso. Ah, ele é mais ou menos, não. Ou é verdadeiro ou é falso. Temos ainda menor que 8 é menor do que 9? Sim. 8 é menor do que 9, o resultado disso é um verdadeiro, é um true. Tá? Temos ainda maior ou igual, repare no operador, na sintaxe, certo? Boquinha do jacaré, sinal de igual. 12 é maior ou igual a 15? Não, 12 não é maior do que 15, 12 não é igual a 15. O resultado é um falso. Menor ou igual. 4 é menor ou igual a 4? 4 não é menor do que 4, mas 4 é igual a 4. Verdadeiro. E por fim, nós temos ainda os operadores de diferença e de igualdade. Reparem na sintaxe aqui, pessoal. Tá? Vocês que estão começando, isso é mal de quem está começando mesmo, é normal. Vocês têm a lógica correta, mas vocês pecam na hora de escrever o código, na hora da sintaxe, certo? Uma operação de diferença, diferente de, exclamação igual, uma comparação de igualdade, dois sinais de iguais. Um sinal de igual seria uma atribuição, por exemplo, colocar um valor de uma variável, comparação, dois sinais de iguais. Né? Diferente de, então, a string abacaxi é diferente da string tomate? Sim. A string abacaxi é diferente da string tomate. O resultado disso é um verdadeiro. E por fim, de igualdade, um booleano falso é igual a outro booleano falso? Falso é igual a falso? Sim. Falso é igual a falso. O resultado disso é um verdadeiro. Tem lógica esses caras aqui? O que vocês me dizem? De boas? Alguma dúvida até então, pessoal? Tem lógica, Pedro? Perfeito. Dúvidas, falem. Logo mais nós vamos utilizar os operadores relacionais, tá? A gente vai ficar algumas aulinhas sem ver esses caras, mas logo nós chegamos neles. Quando a gente for fazer estruturas de decisão, estruturas de repetição, nós vamos utilizar deles. Deixa eu tomar uma água, só um segundo. Professor Boldrini, que horas que você quer que eu solte essa rapaziada aí? O professor Boldrini não está na chamada. Alguém pergunta para ele, por favor, que horas que ele quer que eu libere vocês? 8h45, 10 antes? Beleza. Só tomar uma água. (8h50) Beleza. Então, 5 antes. Fechou. E, por fim, nós temos um terceiro tipo de operadores, que são os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles são utilizados para combinar valores booleanos. E o retorno dessa combinação é um novo valor booleano. Pessoal, vocês, em algum momento, não sei se no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino técnico no ano passado, vocês viram a ideia de tabela verdade?
Alguém já ouviu falar desse cara? Tabela verdade? E aí, seu Frank? Não lembra disso, Pedro? Você manja, Frank? Não lembrando não tem problema, tá? A questão é que eu vejo isso no meu curso. Por curiosidade, qual que é o teu curso? Você sabe, Frank? Legal. O que você faz por fora? Não tem problema não saber o que é a tabela verdade, tá? Se essa tabela aqui, esse exemplo, depois que eu explicar, ficar confuso, certo? Por favor, pesquisem tabela verdade depois, tá? Deixa eu até escrever. Tabela verdade. Muito bem. Os operadores lógicos, então, são aqueles utilizados para combinar valores booleanos. É desenvolvimento e programação. Legal. O que você vê nesse curso? Com que linguagem que você trabalha? Até onde que você está? Só para ter uma noção, só de curiosidade. Você já viu, por exemplo, programação orientada a objeto? Ou não? Os operadores lógicos são apenas 3 no Python. Nós temos o e, nós temos o ou, nós temos o não. Só que o nome dele está em inglês, certo? And, or e not. Como é que funciona o e, o and, certo? Para todo ele ser verdade, certo? Porque, repare, ele vai combinar valores booleanos, vai retornar um novo booleano, vai retornar um novo verdadeiro ou falso. Ah, de eletroeletrônica, entendi. Para retornar um verdadeiro, quando nós utilizamos o e, os dois lados do e têm que ser verdade. Ah, isso tem que ser verdade e isso tem que ser verdade. Ambos os lados do e são verdade, o todo é verdade. Ah, isto é verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso retorna um falso. Falso e verdadeiro retorna um falso. Falso e falso retorna um falso. Eu quero que você seja verdade e você seja verdade. Os dois lados sejam verdade. Por exemplo, vamos imaginar aqui variáveis hipotéticas, né? Ah, eu preciso que o valor da variável A seja maior que o valor da variável B e ainda por cima que o valor da variável C seja igual ao valor da variável D. Imaginemos que o valor da variável A de fato é maior que o valor da variável B, só que é um verdadeiro. Só que o valor da variável C não é igual ao valor da variável D. É um falso. Nós temos um verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso retorna um falso, gera um falso para nós. Tá? O e precisa que os dois lados sejam verdade para o todo ser verdade. E o ou? O ou não. Ou você é verdade, ou esse outro é verdade, para o todo ser verdade. Apenas um dos lados sendo verdade basta para o todo ser verdade, certo? Ou este lado é verdade, ou este outro lado é verdade, para ambos serem verdade. Imaginemos aqui que eu preciso que ou o valor da variável e seja menor ou igual a 5, ou ainda que o valor da variável e seja um falso. E, de fato, é menor ou igual a 5, o resultado disso aqui é um verdadeiro. F não é igual a falso, F é um verdadeiro. Mas não importa, certo? Um dos lados é verdade, todo ele é verdade. Se os dois lados forem verdade, obviamente o todo é verdade.
Somente quando os dois lados são falsos que o todo é falso. E por fim nós temos o not. O not é bem simples. Ele apenas inverte o sinal do booleano, certo? Era verdadeiro, vira falso, era falso, vira verdadeiro, certo? Não verdade, o que é uma não verdade? É um falso. O que é um não falso? É um verdadeiro. Tem lógica esses três caras? Ficou alguma dúvida entre eles? Nós vamos trabalhar mais com eles ao longo do curso, tá? Agora, no começo, a gente não vai utilizar tanto, tá? Mais pra frente vai ficar mais tranquilo. De boa, não, nenhuma dúvida? Pô, perfeito. O pessoal é fera. Se vocês tiverem dúvidas, tá, pessoal? Obviamente, perguntem. Vocês podem dar uma olhada ainda na ideia de tabela verdade. Deixa eu só ver uma coisa. Quem que me mandou e-mail? Frank, eu vi que você me mandou e-mail. Eu só não tive tempo de responder, tá? Eu vou responder hoje ou esse final de... Eu vou tentar responder hoje de manhã ainda, tá? No mais tardar, esse final de semana eu te respondo. Muito bem, muito bem, muito bem. Por fim, aqui temos um último assunto, que é a ideia de precedência de operações matemáticas. Como assim precedência de operações matemáticas? Ora, assim como na matemática da escola, existem operações que você faz antes do que outras, certo? Você tem uma equação. O que você faz antes na equação? Você faz uma multiplicação ou você faz uma subtração? Professor, eu vou fazer antes a multiplicação. Exceto se a subtração estiver dentro de parênteses. Aí o parênteses tem preferência, certo? A mesma coisa se aplica em Python, tá? A precedência é a mesma, mas vamos dar uma olhada ainda assim. Temos aqui esta belíssima equação, certo? Que eu fiz só para a gente poder testar. E qual que é a ordem? O que o Python faz primeiro? Primeiro ele faz o que está dentro de parênteses. Sempre do parênteses mais interno para o parênteses mais externo. E repare, aqui nós só trabalhamos com parênteses. Na escola, matemática da escola, vocês têm lá parênteses, chaves, colchetes. Aqui não. Aqui é tudo parênteses, tá? Ele vai sempre do parênteses mais interno pro mais externo. Em seguida, ele faz exponenciação. Depois, multiplicação, divisão, divisão inteira e resto da divisão, quem aparecer primeiro. E, por fim, subtração e adição, quem aparecer primeiro também. Tá? Não tem grandes segredos aqui, né, pessoal? Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos continuar em frente. Marchemos. Deixa eu buscar o conteúdo da próxima aula. Aqui. Cadê meu chat? Aqui. Muito bem. Vamos falar mais agora sobre as strings, sobre os textos. Tá? Vamos nos aprofundar nesses caras. Tem bastante coisa para falar sobre as strings. Bora lá. Para começo de conversa, como é que nós criamos uma string? Você pode criar, você pode declarar uma string utilizando tanto de aspas simples quanto de aspas duplas. Professor, tem diferença para o Python? Não, não tem diferença, certo? Obviamente, você vai abrir com aspas simples, termine com aspas simples. Você vai abrir com aspas duplas, termine com aspas duplas. Você não vai abrir com aspas simples e terminar com aspas duplas. Isso é papo de louco, né? Se esperte nesse ponto. Mas do contrário, não existe diferença.
Só que imagine que, professor, eu quero fazer o seguinte texto. Vou declarar com aspas duplas. Este texto tem aspas no meio dele. Eu quero colocar aspas duplas aqui. Opa, vai dar problema, né? Para o Python, o que está ocorrendo aqui? Eu tenho uma string, até tem espaço. Tem uma coisa no meio que ele não entende. E daí tem uma segunda string. Se eu tentar executar isso, obviamente vai me dar um erro. Ele não entende o que esse cara aqui, né? Professor, como é que eu posso fazer isso, então? Falta vírgula, você acha, Frank? É isso que você colocou? Sim? Não seria o caso, tá? Não é com vírgula que a gente resolve esse cara. Ele assim, não sabe o que é aspas, né? Não está dentro de nenhuma string. Como é que nós podemos resolver esse problema? Ora, uma solução simples é delimitar a nossa string com aspas simples. Esse texto tem aspas duplas no meio dele. Professor, mas eu tenho aspas simples no meio dele. Faça com aspas duplas. Professor, mas eu me odeio. Tem aspas simples e duplas no meio dele. Como é que eu faço agora? Agora pegou, né? Tem solução? Tem solução. Tá? Uma das soluções para esse tipo de caso é utilizar o chamado caractere de escape. O caractere de escape, nós iniciamos ele com a barra invertida. Meu Deus do céu, professor, aonde que está a barra invertida no teclado? Vamos dar uma olhada. Você. No nosso teclado, pessoal, aqui no canto inferior esquerdo, repare, entre a tecla Shift e a tecla Z, nós temos a barra invertida, tá? Para quem não conhece, temos Ctrl, Shift, Caps Lock e Tab. E aqui, então, entre o Shift e o Z, a barra invertida. Muito bem. Com a barra invertida, nós conseguimos colocar, então, barra invertida, aspas duplas, barra invertida, aspas duplas. Repare que esse cara ficou com uma cor diferente agora, ficou num dourado, pelo menos para mim. O que eu quero dizer com esta barra invertida, aspas duplas? Que esta aspas não está delimitando a string, que ela é um caractere dentro da string, certo? E se eu mando dar um print neste texto agora, ele vai rodar sem problemas e está aqui. Esse texto tem aspas no meio dele, com aspas simples e aspas duplas, tá? Caracteres de escape não servem somente para isso. Servem para mais coisa também. Existem outros caracteres de escape. O mais utilizado de longe é a barra invertida N. O que faz a barra invertida N? Barra invertida N faz uma quebra de linha no nosso texto, na nossa string. Repare, a minha string agora está em 2 linhas. Tá? Este é a barra invertida N. Existem outros. Existe, por exemplo, barra invertida T, para você colocar um tab, um tabular, né? Que é essa quantidade de espaços aqui. Né?
mas não é tão utilizado quanto a barra invertida N. Eu coloquei até o link da documentação para vocês, e esse conteúdo eu vou colocar para vocês no sala de aula. Vocês podem dar uma acessar lá depois, tá? Tem uma infinidade de coisas aqui, mas você não utiliza tanto eles. E nós temos ainda uma terceira forma de declarar uma string, que é utilizando a chamada aspas triplas. Só que repare que, na verdade, não é aspas triplas, não existe aspas triplas. São 3 aspas duplas. Mas o programador é um bicho preguiçoso. Em vez de ficar falando 3 aspas duplas, que é grande, o pessoal fala aspas triplas mesmo, que o pessoal entende. Tá? Este cara aqui é especial, por quê? Com ele, eu consigo criar uma string que se estenda por várias linhas, sem ficar dando barra invertida N, certo? Para controlar isso. Repare aqui no exemplo, variável mensagem, essa é uma string que se estende por várias linhas usando aspas triplas. Eu posso até usar aspas duplas dentro dela, tá? Numa string normal, se eu tento dar um enter, aqui, ele vai, nesse caso, porque eu estou usando uma extensão, ele vai quebrar para mim, certo? Não funciona. Com aspas triplas, 3 na frente, 3 atrás, agora funciona. O Python vai entender que isso aqui é uma string só, certo? Vamos colocar aqui. Se eu der um print nessa minha variável mensagem, todo esse cara aqui, repare. Texto com várias linhas, certo? Aspas triplas, bastante utilizado, meus caros, tá? Para você não ter que ficar controlando com barra invertida N e, inclusive, para você fazer comentários de múltiplas linhas. Lembrando que nós podemos fazer comentários com a cerquilha, com a hashtag, certo? Mas é um comentário de uma linha só. É comum utilizar aspas duplas para fazer comentários de múltiplas linhas. O Python vai olhar para isso aqui e vai ver, não está salvo em nenhuma variável, ele não está utilizando para nada, eu vou trabalhar como um comentário. Tá? Vocês estão comigo ainda, pessoal? Tá fazendo sentido? O que vocês me falam? Alguém se perdeu? Alguém quer voltar? Eu vou acreditar então, hein? A maior dificuldade, pessoal, vai vir quando a gente começar a colocar a mão na massa, tá? Tá comigo? Então, tudo bem. Vamos fazer um exercício antes de nós continuarmos com a string. Para vocês vai ser um pouco mais complicado, porque a pasta de vocês não salva no computador. O que eu recomendo a princípio? Que vocês utilizem o link lá do LiveShare para vocês copiarem o enunciado. Aí, bastante gente online, legal. Eu tenho no meu LiveShare agora, nos meus arquivos, uma pasta exercícios. Essa pasta exercícios está no sala de aula de vocês, lá em Programação de Jogos Digitais 1. Se você baixar essa pasta, é um arquivo zip, descompactar ela dentro do projeto, tem aqui uma série de outras pastas que são outros exercícios para nós fazermos.
Vamos dar uma olhada. E repare, nesses exercícios, eu faço os enunciados com aspas triplas. Tá? Vamos tentar fazer um exercício. O exercício 4. O exercício 4 é um bom exercício. O que diz o exercício 4? Eu vou mandar o enunciado também no chat para vocês poderem trabalhar. Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Tá, vamos com calma. Um programa que peça 4 notas bimestrais. Como é que eu peço uma nota bimestral? Como é que eu peço algo ao usuário? Alguém se arrisca? Ora, eu vou pedir este algo via terminal, certo? Como é que eu recebo uma informação do usuário via terminal? Nós vimos uma função para isso. Qual que é a função? Alguém? Função para receber informação do usuário via terminal. É a função input, meus caros. Boa, Pedro. Input. É uma função, estamos falando de função, sempre abrimos e fechamos parênteses. Mesmo que a gente não passe nada dentro do parênteses. Nesse caso, a gente vai passar uma mensagem. Digite a primeira nota. E eu vou mandar rodar meu código. Ah, professor, mas ele pediu mais coisa. 4 notas bimestrais e mostrar a média. É, mas eu não preciso escrever todo o código para rodar ele. Certo? Não é assim que nós trabalhamos profissionalmente. Você escreve um trecho de código, roda. Deu certo, não deu certo? Deu certo, você avança. Certo? Ah, não deu certo? Opa, vamos parar, vamos tentar arrumar aqui antes que a gente construa um salseiro gigante, né? E deu 20 mil erros. Vamos rodar. Digite a primeira nota. 5. Beleza, não deu erro. Vamos dar um print nessa nota 1. Ver se está guardado lá. Digite a primeira nota. 6. Tá um 6. Ótimo. Isto, eu pedi uma nota. São 4 notas. Como é que nós vamos fazer? 4 inputs para 4 variáveis diferentes. Se for para a mesma variável, ele só vai colocar um novo valor na variável. Eu quero variáveis diferentes. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Tá? Digite a primeira, a segunda, a terceira e a quarta nota. Vamos dar um print. Nota 1. 2, 3 e 4. Digite a primeira nota, a segunda, a terceira e a quarta. Está guardado os valores? Perfeito. Esses prints aqui eu não detesto, eu posso tirar. Detalhe, né, pessoal? Em programação, se a gente está dando Ctrl+C, Ctrl+V, existe forma melhor de fazer, tá? E, obviamente, existe, mas nós não sabemos ainda, estamos começando, certo? Por enquanto, isso nos basta. Muito bem. Pedi as 4 notas, certo? Tá aqui. O que mais? Eu tenho que apresentar a média delas, a média das notas. Como que é o cálculo da média das notas? Ora, é a soma de todas as notas divididos pela quantidade delas. No caso, nós temos 4 notas. Vamos fazer isso então.
eu vou calcular a média. Como que se dá o cálculo da média? Ora, é nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, divididos por 4. Vamos rodar. Digite a primeira nota. 5, 6, 7 e a quarta nota foi um 8. E me deu um erro. Operação não suportada. String inteiro. Mas como assim string inteiro? Aonde que eu tenho uma string? Alguém sabe? Por que ele está dizendo que deu um erro aqui, uma divisão entre uma string e um inteiro? Alguém? Perfeito, Vitor. Exatamente. Tá? O input, a função input, ela sempre nos retorna uma string. O Visual Studio é muito legal com a gente. Se nós colocarmos o mouse em cima de input, ele vai dar informações sobre input. A input é uma função cujo retorno é sempre uma string. Essa setinha aqui indica o tipo de dado que a função retorna. Ela sempre nos traz uma string. E ela traz aqui ainda uma explicação sobre a função, certo? Ah, professor, mas está em inglês a explicação. De fato, tá? Para o curso, nós não precisamos do inglês. No curso, quando tiver coisas em inglês, eu mesmo vou traduzir para vocês. Mas, para o mercado, pessoal, para você trabalhar com isso profissionalmente, você precisa do inglês. O inglês é fundamental, certo? Não somente para trabalhar com programação, mas eu recomendo para a vida, né? A quantidade de acesso, de conhecimento que você ganha com o inglês é monstruoso, certo? Muito bem. O input, então, sempre nos retorna uma string, só que eu não quero trabalhar com string, trabalhar com textos. Eu quero trabalhar com números. Vamos dizer que estas notas, elas não têm valor decimal, são todas inteiros. Vamos converter, então, todos esses inputs para inteiros. Int, abre parênteses, coloca todo input, fecha parênteses. Tá? Vamos tentar de volta. Eu vou dar um print em média para ver a média das notas. Primeira nota foi um 6. Segunda nota foi um 6. Terceira nota foi um 6. Quarta nota foi um 6. Ora, média das notas 6, obviamente. Média 19,5. Ué, onde que eu errei aqui agora? Ele não me deu erro na execução, certo? Ele conseguiu converter o input para inteiro, trabalhou com inteiros, beleza. Só que o valor que ele retornou está errado. O que eu errei aqui no cálculo da média? Porque, obviamente, foi aqui que eu errei. O que eu esqueci? O que eu fiz de errado? Alguém consegue ver? Aonde está o meu erro? Na hora de fazer esse cálculo. Vitor, Pedro, Frank. Alguém? O erro, obviamente, está aqui.
Não sabe? Não tem problema. Ora, o que nós fazemos primeiro numa equação? É a soma ou é a divisão? É a divisão, certo? E o que está ocorrendo aqui, então? Ele está pegando a nota 4, dividindo ela por 4, e depois somando esse resultado com as outras 3 notas. Ora, não é assim que nós fazemos cálculo de média. Cálculo de média, nesse caso, é a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Como é que eu posso dizer para o Python, olha, faça primeiro a soma, depois a divisão? Faltam os parênteses, perfeito, Pedro. Eu tenho que colocar aqui, então, parênteses, certo? Ó, Python, some primeiro essas 4 notas e o resultado desta soma você divida por 4. Vamos rodar de volta. Digite a primeira nota, um 6. A segunda, a terceira e a quarta, todos 6. A média é 6, tá certo, tá certo. Vamos de volta. Primeira nota, primeira nota, um 5, 6, 7 e um 8. 6,5 a média, tá certo, tá certo. Tá? E tá feito o exercício. Cálculo de 4 notas, de 4 números. Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? O que vocês me dizem? Tranquilo? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dificuldade em uma linha? Para que serve este int? Este int vai converter o que nós passarmos dentro do parênteses para um tipo de dado inteiro. E por que eu tenho que fazer isso? Porque o input, esta função input, sempre me retorna o que o usuário digitar como string, como texto. Só que eu não quero trabalhar com textos, eu quero trabalhar com números. Eu tenho que converter, então, o que o usuário me digitar para um tipo de dado numérico, certo? Eu quero fazer conta com o que o usuário digitar. Ele vai me digitar 4 notas, certo? Para fazer conta, eu tenho que ser um tipo de dado numérico, e ele não vem como um tipo de dado numérico por padrão, ele vem como texto, como string. Então, eu estou convertendo o que o usuário digitou para mim, nesse input, para um inteiro. Poderia eu converter para float também, se fosse o caso. Ah, não, as notas têm casa decimal. Opa. Converto todo mundo, em vez de inteiro, para float. A diferença de int e float. Os inteiros são números inteiros, certo? De negativos, 0 e positivos. O float, ele tem casa decimal, coisa que o inteiro não tem. O inteiro é inteiro, né? Isto aqui são inteiros, né? Float seria o quê? 1.1, 2.2, menos 4.668, certo? 0.07576. Tudo isso aqui são floats, tá? Números com valor decimal. Lembrando que o separador do valor decimal é o ponto, não é a vírgula.
tá? Muito bem. Deixa eu colocar esse cara aqui. E vou fazer um comentário. Opa. Alguma dúvida mais nesse exercício 4? Estamos tranquilos? E vocês reparem que nós temos um monte de exercícios, isso só na lista 1. Temos outras listas. Meu Deus do céu, professor, nós temos que fazer tudo isso? Não, tá? Você não é obrigado. Se você quer aprender, se você quer entrar na área, aí sim eu recomendo que você faça. Esses exercícios aqui, eles não valem nota, é para você praticar apenas. E programação, pessoal, assim como qualquer outra habilidade que você quer aprender, não tem escapatória, você tem que praticar, certo? Você tem que colocar a mão na massa. Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos fazer outro exercício. Deixa eu ver o que nós temos de interessante para vocês fazerem. Esse exercício 8. Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês e no valor por hora. Você vai receber do usuário, certo? O usuário vai digitar para você, via terminal, quantas horas que ele trabalha no mês e quanto que ele ganha por hora. E daí você vai calcular o salário mensal. Vai ser, obviamente, as horas trabalhadas multiplicado pela quantidade de horas. Opa, façam para mim esse exercício. Logo mais a gente corrige. Tá? Quem for terminando pode mandar... Vamos esperar uns minutinhos, né? Daí manda no chat. A gente dá uma olhada. Dúvidas, pessoal? Me chame. Obviamente, você pode utilizar o exercício 4. Deixa eu até mandar o código do 4. Deixa eu mandar de volta o código do 8. Obviamente, você pode utilizar o outro exercício como base. Mandem brasa, logo mais nós corrigimos. Esses exercícios, pessoal, eles estão na sala de aula. Ele não está no sala de aula de análise, eu vou colocar também no de análise, tá? Mas se você for lá no sala de aula de programação de jogos digitais 1, tem lá no material uma pasta exercício. Deixa eu até mandar o link, caso você queira baixar. Aqui. Eu quero que você faça o exercício 8, Arthur. Você tem de fazer o 8, tá? Esse link aqui, então, é o link da pasta exercícios que nós estamos fazendo agora. Você não precisa baixar ele nesse momento, certo? Mas eu quero que vocês façam o 8. O 8, o enunciado já está aí no chat, certo? Tentem fazer ele. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. E logo a gente corrige. Faz ele, Arthur. E vamos esperar uns minutinhos, aí você manda no chat mesmo. Isso aqui não vale nota, tá, pessoal? Isso aqui é só pra gente treinar, certo? Nós precisamos praticar, tá? É só você, quando você colocar a mão na massa, que você vai sentir dificuldade, tá? A teoria ali, beleza, você acompanha eu falando, é uma coisa. Você ter que escrever, aí é outra coisa. Vamos esperar uns minutinhos. E a gente já corrige. Pô, Arthur, mas você tem conhecimento daí já prévio, cara? Você tá usando até if?
Se não fosse, eu ia dizer que era chat, mas o chat não ia colocar em letra minúscula dessa forma. Daí pensei, opa. Mas saber ir fiel, assim, é coisa que eu não mostrei ainda. A não ser que vocês viram em outra matéria. Ah, então tá bom. Então tenta fazer o 8 aí, isso é tranquilo pra você. Só não mande ainda a solução do 8. Vamos esperar uns minutinhos, dar uma chance pro pessoal fazer. A gente já corrige. Dúvidas, me chame. Muito bem, galerinha. Me mandem a vossa solução desse exercício 8 no chat. Vamos dar uma olhada. Colhem aí o que vocês conseguiram fazer. E vamos fazer juntos. O que diz o exercício 8, cálculo de salário? Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês e no valor por hora, no valor que ele ganha por hora. Algum voluntário para mandar o que fez? Boa, seu Arthur. Eu vou fazer o meu e daí a gente dá uma olhada no de vocês, tá? Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês e no valor por hora. O que eu vou pedir para o meu usuário? Ora, as horas trabalhadas do mês e o valor que ele ganha por hora. Pedir as horas mês. E eu vou pedir como? Como é que eu peço algo para o usuário via terminal? Função input. Digite a quantidade de horas trabalhadas no mês. A quantidade de horas trabalhadas no mês é um valor numérico. O input, por padrão, me retorna um texto. O que eu vou ter que fazer com esse input? Converter o tipo de dado. Ora, o funcionário, ele pode trabalhar uma fração de horas no mês? Pode. Ele trabalhou 40,2 horas no mês. Então, vamos converter para um tipo de dado float. E eu tenho que pedir ainda o valor que ele ganha por hora. O valor hora. Não se preocupe se o nome das suas variáveis ficar diferente do meu, tá, meus caros? Sendo descritivo, tá valendo. Ora, o valor que ele ganha por hora também é um tipo de dado numérico. Ele também pode ganhar uma fração por hora, certo? Já vou converter para float, o quê? O retorno de um input. Digite quanto você ganha por hora. E daí o cálculo do salário mensal é o quê? Ora, quantidade de horas trabalhadas no mês, multiplicados pelo valor que ele ganha por hora. O salário dele vai ser o quê? Horas mês multiplicado pelo valor da hora. E vamos dar um print aqui no salário. Salário no mês. Salário. Vamos rodar. Quantidade de horas trabalhadas no mês. Ele trabalhou 100 horas. Quanto que ele ganha por hora? Ele ganha 40 por hora. 40 vezes 100, o salário no mês é 4.000. Tá certo, tá certo.
Alguma dúvida nesta resolução minha? Deixa eu mandar a minha resolução para vocês no chat. E deixa eu ver a resolução de vocês. Vamos ver o do Arthur. Não. Aqui. Pedindo o salário, certo? Quanto você ganha por hora. Não seria... O nome não seria salário, seria, né? Valor hora, alguma coisa assim. Salário é o final, mas isso é de menos. Pedindo via input, o resultado convertendo para float. E por fim, a quantidade de horas que você trabalha. Você colocou por dia, no caso. E daí você está multiplicando por 30. Tudo bem. Né? E você pediu via input, converteu para o inteiro, multiplicou os dois e multiplicou por 30. Se estiver correto, você ganha esse valor por mês. Fechou. E por fim, nós temos ainda a resolução da Valéria. Boa, Arthur. Horas trabalhadas. Digite o número de horas que você trabalha. Número de horas trabalhadas no mês. Via input. Esse valor está convertido para float. E está pedindo ainda o valor por hora. Digite o valor recebido por hora. Via input, convertendo para float. O salário são esses dois caras multiplicados. O salário mensal é salário. Perfeito, Valéria. Excelente. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu passei ainda de forma... No finalzinho ali, o 12. Alguém conseguiu fazer o 12? O que diz o 12? Peso ideal para homens. Crie um programa que calcule o peso ideal de um homem com base na sua altura. E ele passa a fórmula para fazer esse cálculo. Certo? Vamos resolver esse cara também. Um programa que calcule o peso ideal com base na sua altura. O que eu preciso do usuário? A altura, certo? Esta altura, eu vou pegar em metros, tá? Não falou aqui, mas batendo o olho, você vê que nessa multiplicação vai ser por metros. Se eu vou pegar em metros, ele tem 1,8 de altura. 0,8, isso é um float. Vou converter para float o retorno de um input. Digite sua altura em metros. E daí para eu calcular o peso ideal? Ora, eu vou utilizar a fórmula que ele me passou. Professor, mas na fórmula tem um H. Esse H é a nossa variável altura. Simples assim, simples assim. E daí nós vamos dar um print no peso ideal. Posso até formatar melhorzinho aqui, né? O peso ideal para um homem de altura é esse cara aqui, quilogramas. Digite a altura em metros, 1,8 metros. O peso ideal para um homem de altura 1,8 é 78,06. Colocou um monte de zeros 1 quilogramas. E o porquê desse monte de zeros 1, nós vamos entender mais para frente. Nós vamos entender como remover esse cara também com o tempo. Tá? Não se preocupem muito com isto. Ele tem 2 metros de altura. 2 metros, peso ideal 87,4 quilogramas. Eu não sei se essa fórmula está correta, né? Isso aqui deve ser desenvolvido nos anos 50.
Mas, de qualquer forma, esta aqui é uma solução válida para esse exercício 12. Beleza? Alguma dúvida neste 8 e neste 12, pessoal? O que vocês me dizem? Tranquilo, não tranquilo? Alguma linha que vocês não entenderam? O que vocês me dizem? Reparem que não é tão fácil fazer, certo? Acompanhar ali, beleza, mas na hora de escrever, aí o bicho começa a pegar. Boa, Arthur. É exatamente isso. Não tem muito segredo aqui, né? Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Se nós não temos dúvidas, nós temos 5 minutos ainda, conseguimos ver mais assunto. Vamos voltar aqui para as nossas strings, para os nossos textos. Deu a hora já? Ah, me falaram que era 8h55, 8h50 então? Então tudo bem. Então, meus caros, nós ficamos por aqui, certo? Nós vamos nos ver na semana que vem. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Falou! Até mais.